Tá vindo do Windows, do Mac ou qualquer outro sistema operacional diferente do Linux. Hoje eu vou te dar 4 coisas que você precisa saber antes de fazer essa migração. Então fica nesse vídeo que você vai aprender alguns passos aqui bem legais. Escolher uma distribuição Linux pela primeira vez é algo bem assustador para quem está vindo do Windows, porque no Windows a gente tem sempre um sistema operacional, por exemplo. Né? É o sistema, o Windows e ponto final. Já no Linux a gente tem uma enxurrada de distribuição. É aí que vem o nosso primeiro passo aí que eu vou te dar, que é o escolher a distribuição Linux corretamente para você. Então, como que é isso, esse esquema de distribuição, Jeff? Existem distribuições, como já o próprio nome já diz, que são distribuídas por projetos diferentes. Então o Linux é somente o kernel. A gente tem um outro cara que se chama GNU, que são os programas que vão se juntar juntamente com o kernel para formar um sistema operacional. Então esses projetos vão lá, fazem essa fusão, junta tudo isso e cria sua própria distribuição, seu próprio projeto. Nesses projetos a gente tem desde para pessoas, voltados para pessoas que gostam de música, por exemplo, que tem um sistema operacional que é feito totalmente para quem curte música, né? Tipo, gravar áudio, vídeo, etc. Temos também distribuições que são voltadas para o público mais gamer, por exemplo, que vem os drivers, por exemplo, bem atualizados, né? Então você não vai passar sufoco quando você tem um hardware mais recente. E também temos para pessoas que são mais minimalistas, que já tem ali um conhecimento com Linux, que não gosta de que venha muito software já instalado por padrão, ou pessoas que são leigas, né, no assunto aí e tal, e vem uma interface totalmente mastigada, onde você não vai precisar abrir tanto o terminal. Então você tem que ter em mente que você precisa escolher essa distribuição certa, fazer uma pesquisa antes de fazer uma instalação de fato. Eu indico e recomendo algumas distribuições voltadas para iniciantes, para quem está migrando do Windows, por exemplo, como Ubuntu, Linux Mint e o Zorin OS, tá? São 3 distribuições que são bem mastigadas. Se você quer ou já tem um pouquinho de conhecimento, pode também ir para a distribuição que é brasileira, inclusive é um projeto brasileiro, que é o Big Linux. Então só fazer uma pesquisa aí breve, você vai ver que são distribuições bem mastigadas e voltadas totalmente para leigos. Número 2, aprender a usar o terminal. Esse passo é muito importante, tá? Eu sei que você vê aí muita coisa na internet que é como instalar um navegador, uma telinha verde cheia de caracteres muito estranhos, mas não é bem assim que funciona. A gente tem hoje loja de aplicativos que com um clique você faz instalação de vários softwares, não precisa ficar entrando na internet pesquisando um software aqui, um lá, mas você vai ter que aprender a usar o terminal para resolver algum problema em algum momento. Jeff, eu só quero usar o sistema, eu não quero aprender o terminal, mas você vai ter que, se você vai vir aqui para o Linux fazer essa migração, você vai ter que aprender a usar o terminal, nem que for de forma mais leiga possível, e não é difícil, tá? É algo muito simples de se utilizar. Inclusive eu tenho um curso, um preço de banana realmente, tá o link aí na descrição, dá uma olhada que tem bastante curso lá sobre Linux, você vai sair usando aí o terminal tranquilamente. Então, galera, é sempre comando básico, tá? De resolução. Você não vai precisar virar um mestre ou um administrador de sistemas Linux de servidores para sair utilizando aqui uma distribuição, mas o básico você vai ter que aprender sim. Número 3, softwares que são alternativos. Você sabe que a galera está acostumada, por exemplo, no Windows, usar um Photoshop da vida, ou esse tipo de softwares tem somente para Windows, por exemplo. Então aqui no Linux a maioria não tem, tá? Você consegue até fazer carregar alguns softwares aqui no Linux que são para Windows, por exemplo, mas existem muitas alternativas que são de software livre ou open source. Então você vai conseguir achar tranquilamente. Por exemplo, o Photoshop tem um GIMP, GIMP. Temos aí, por exemplo, o Office lá do Windows, a gente tem o LibreOffice, tem o OpenOffice, então tem bastante Offices aí presentes, normalmente são gratuitos inclusive, tá? Então são de código aberto, tem código disponível aí na internet, e também eles normalmente são livres, tá? Eu estou falando de grana, então são gratuitos, você pode utilizar e não precisa daquela velha craqueada, né? Então você tem que se adaptar nisso também, tá vindo, vai ter que normalmente utilizar softwares que são alternativos. Steam, Jeff, eu gosto de jogar. Steam já tem aqui nativamente e tal. Você consegue fazer a instalação com um clique, tá? E sair jogando aí no mesmo dia. Inclusive, os jogos que
que estão presentes só para Windows, tem o Proton lá do Steam. A gente consegue jogar no Linux esses jogos de Windows com Proton, tá? Então, tranquilamente, você não vai ter dor de cabeça nessa parte aí. Então, se adapta, tá? É um sistema diferente, você tem que se adaptar com o que tem, que é softwares alternativos. Mas eu utilizo há quase 20 anos aí Linux e eu tenho alternativa para tudo, tá? Então, realmente, eu não passo aqui necessidade nessa questão de softwares. Número 4, é mais seguro? Sim, mas você tem que tomar cuidado. A forma que os NICs, né, ou vou falar só, o Linux foi construído, é diferente, tá? A arquitetura é diferente do Windows, por exemplo. Então, as distribuições Linux são mais seguras por padrão. Tanto que você não vai ver antivírus aqui. Até tem, só que é muito raro as pessoas utilizarem. Eu não utilizo antivírus, cara, desde 2005, tá? Eu comecei com Linux em 2005. Desde 2005 eu não utilizo antivírus, eu nem sei o que é o antivírus, tá? Então é muito mais seguro. Só que assim, por que você tem que tomar mais cuidado? Porque apesar de ser mais seguro, você não pode sair clicando em qualquer coisa, baixando qualquer pacote, por exemplo, ou botando qualquer repositório de terceiro aí na sua distribuição, no seu sistema, tá? Porque aí sim você pode ter algum tipo de problema de segurança. Então eu sempre digo que o elo mais fraco da parte de segurança é sempre vai ser o usuário, tá? O usuário que pode quebrar tudo. Então, mais uma vez, é bastante seguro, só que você tem que tomar cuidado com essas partes, sempre tem um risco, tá? Então é isso, cara, essa é meus 4 passos aí para quem tá migrando, é algum vídeo mais simples, mas espero que vocês tenham gostado. Dê um like nesse vídeo, compartilha com a galera. Se você tem mais alguma opinião aí para dar também, bota aí no comentário. A gente está totalmente aberto a ler esses comentários. Abração e até o próximo vídeo. Valeu!